Bom dia, irmãos. Eu quero agradecer também o convite, a recepção tão calorosa e dizer que quem me traz aqui é o Espírito Santo, né? A gente sabe dos trabalhos que a gente desenvolve nas igrejas, mas se eu estou aqui foi por obra e graça de Deus, então que Ele faça aqui o trabalho dele, né? Eu quero dizer também que é muita responsabilidade estar aqui na frente. Sempre quando eu vou fazer uma palestra eu falo isso, que é muita responsabilidade, porque a gente precisa ter coerência naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, né? E eu tenho me confrontado muito com isso. Cada vez que eu preparo alguma fala, alguma coisa, eu procuro jogar para mim, né? Eu volto, como é que eu estou sendo como cristã, como mãe, como esposa, e se a gente fala alguma coisa e a gente não faz, fica incoerente, a gente vive na hipocrisia, né? Então, eu não sou perfeita, eu tenho os meus erros, é claro, mas eu tenho tentado falar cada coisa dessa também para mim mesma, né? A gente sabe que tem muita liderança nas igrejas que dizem uma coisa e às vezes nos próprios lares não agem de forma cristã, não agem com amor, né? E eu acredito que isso também é uma luta diária que a gente precisa vencer, né? A gente precisa ser coerente com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente vive, né? Nas nossas ações. Bom, então, como já me apresentaram, eu sou cristiana, as pessoas me chamam de Cris, fica mais fácil, porque aí evita aquela coisa assim, será que é cristiana, Cristiane, Cristina? Então, bota só o Cris, que nos aproxima mais e fica mais curtinho, né? Eu faço parte da Igreja Batista Itacuruçá, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vocês estão convidados quando vocês quiserem dar um pulinho lá. Nosso pastor é o Israel Belo. Eu colaboro com o Ministério de Casais lá da igreja. Tem uma classe que a gente chama de Escola Bíblica Temática, porque a gente pega temas da conjugalidade. Mas funciona no esquema de EBD também, né? Sou eu mais um outro pastor auxiliar, que se chama Roberto Costa. A gente então cuida desse ministério que está dentro do Ministério de Famílias, né? Eu sou casada, tenho 3 filhos e um filho de 6 anos, o Isaac, que é um amor, está vivendo a sua fase edípica comigo, com a maior intensidade. Já ouviram falar em Édipo, né? Isso é papo de psicóloga. Hoje vocês vão ter papo de psicóloga aqui, né? E ele me abraça e me beija muito, diz que me ama. Eu não sei se na adolescência ele vai continuar dizendo tudo isso, mas ele me abraça e diz isso do fundo do seu coraçãozinho e ainda provocando o pai, porque quando ele me beija, ele olha assim para o pai para ver qual vai ser a reação do pai, né? Ele é esperto. E aí o meu marido tem que chegar junto, né? Tem que cutucar ele e falar, rapaz, essa daí já é minha, você vai crescer, né? Vai encontrar uma mulher para você também chamar de sua e dar beijo, enfim. Tem a Isabela de 9 anos, que está vivendo aquela vida serelepe dos 9 anos, né? Muito questionadora, muito curiosa, muito inquieta, né? Fica pulando, parece uma pipoca. Eu digo, Senhor, por que pula tanto? Por que fala tanto? Mas é a idade. E tenho a minha adolescente, gente. Eu tenho já uma adolescente, então eu vou falar aqui, provavelmente falando banhada por tudo que eu vivo. Eu tenho a Isadora de 13 anos, que é uma moça muito legal também, graças a Deus, uma filha muito carinhosa, uma filha que tem seus estudos, é estudiosa, 10 anos de balé, sapatilha de ponta, desculpem, mas eu tenho que falar isso, coisa de mãe. Toca flauta transversa na orquestra da igreja, sabe, não pensa. Mas é adolescente, né? É adolescente e eu preciso esperar dela comportamentos de adolescente. Às vezes a gente esquece disso. Eu me pego às vezes assim, caramba, estou esperando da Isadora às vezes um comportamento mais adulto, né? E ela só tem tamanho, já me passou. Mas tem 13 anos. E eu preciso cuidar dela como uma adolescente, né? E viver a adolescência, né, é uma fase assim muito especial, muito legal. Quando essa mocinha bonita estava dizendo aqui o meu currículo, eu fico dizendo, não é, a minha maior titulação não é essa, não é o meu mestrado, não é, né? A maior titulação, acho que eu posso dizer que é ser cristã, porque eu acho que isso ajuda a gente a enfrentar os desafios que a gente tem nas nossas casas, né? Então, em alguns momentos eu fico vendo que a vida acadêmica, toda a teoria, os livros que eu já li, às vezes isso não dá conta não, às vezes não, na maioria das vezes, né?
porque eu digo que eu posso falar muito bem sobre a adolescência, posso escrever sobre isso e tal, mas isso é teórico, a gente viver na prática a maternidade, né? Viver como um adolescente na prática, isso é outra história, né? E eu me lembro daquele Salmo 107, que diz que os marinheiros, tem um trecho do Salmo, que é um salmo maiorzinho, diz assim, que os marinheiros contemplavam os mares, os oceanos, encantados com toda a obra de Deus, e Deus soprava os ventos e mandava uma tempestade, e o mar ficava revolto, e aqueles marinheiros ficavam apavorados naquele barco, balançando como bêbados, e diz o Salmo que toda a sua vida e a sua prática de marinheiro não serviam para nada nesses momentos. E aí eles clamavam a Deus, e aí Deus livrava eles daquela tempestade, daquela dificuldade, né? Então, às vezes a gente acha que muita teoria, né? Eu já escutei assim, poxa, você é psicólogo, sua casa deve funcionar super bem, você é super ok. E a gente tem que saber que a gente é humano acima de tudo, que a gente precisa clamar, a gente precisa contar com Deus, né? E também queria dizer que viver a adolescência, eu estou colocando um pouquinho, me aproximando um pouquinho de vocês, né? Contando um pouquinho assim quem sou eu e como é que eu escuto isso. Então, viver a adolescência, por exemplo, na minha casa, né? Me faz pensar em muitas coisas da minha própria adolescência, porque às vezes a gente também educa o nosso adolescente esquecendo, a gente tem uma amnésia da nossa fase de adolescência, né? A gente briga, a gente ralha, mas a gente esquece que a gente também já foi adolescente. Então, quando eu me vejo lá diante da Isadora, minha adolescente, e eu me deparo com essas coisas todas, eu fico vendo quão difícil é, né? Quão sofrido é. Então, meus adolescentes, eu quero dizer para vocês que a adolescência pode trazer assim, dificuldades para vocês, mas eu quero declarar do fundo do meu coração que também é muito difícil ser mãe e pai de adolescente, que a gente sofre também com isso, que a gente quer acertar, a gente quer fazer o melhor, e às vezes a gente não sabe como. Às vezes a gente tem dificuldade também de encarar vocês naqueles momentos intempestivos, né? Que tá tudo bem, de repente, né? A minha Isadora é um doce, mas em casa ela tem que ser, em algum lugar ela tem que se rebelar, então que seja em casa, né? E aí aquele encanto, aquele doce, de repente cresce a ver de pescoço e fala, e eu digo, Senhor, o que é isso que está acontecendo? E aí, o que acontecia, né, de um tempo assim, quando eu comecei a entrar na adolescência dela? Ela está com 13, então 11, 12 anos, a coisa começou a ficar um pouco complicada. Porque quando a Isadora manifestava alguma coisa, e às vezes ficava exaltada, né, com todo o furor lá da adolescência, eu entrava no embate com ela. E olha, isso não era boa coisa não. E eu comecei a ver que, na medida que eu entrava mais naquela história, também me exaltava, e ela se exaltava mais, eu me perguntava, cadê meus anos de psicologia? 20 anos de formada, não é possível. E eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Não é possível, eu não estou conseguindo dar conta dessa menina adolescente. Eu comentava com os meus amigos, né? Como é que pode? Eu estou entrando na dela, eu estou brigando que nem ela, E aí ficava irritadíssima também, o clima ficava quente. Gente, eu estou falando coisas assim simples, do tipo a toalha molhada na cama, até o prato que deixou sem botar na pia, por exemplo, né? Isso virava drama. E aí eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo. Eu não posso estar agindo assim dessa forma. E aí comecei a orar, porque também a gente acha que Deus, ele precisa ser clamado naqueles momentos que a gente recebe aquelas notícias assim, diagnóstico de câncer, vamos clamar. Perdi o emprego, vamos clamar. Sei lá, qualquer outra coisa, vamos clamar. Mas, às vezes a gente esquece que Deus também é Deus naquele momento ali de angústia materna, né? Porque ficou complicado a educação. E eu comecei a me dar conta disso, falei, Senhor, me ajuda porque eu não sei o que está vendo. Meu marido também sinalizando, vocês duas têm que ver o que está acontecendo, né? Como é que pode, vocês duas vivem assim e tal.
E aí Deus falou claramente para mim que eu realmente devia esperar de mim atitude, e não de uma menina de 12, 13 anos. Né? Então, às vezes, nós pais, como eu estava dizendo, a gente espera uma atitude, mas na verdade a gente deve esperar o controle, o domínio maior de quem é pai, de quem é mãe. Cabe a nós. Né? É claro que os adolescentes também precisam desse controle, mas vejam se vocês me entendem. É claro que faz muito mais sentido eu esperar de um adulto que parte do pressuposto deveria ter amadurecimento mínimo suficiente para encarar essas oscilações da adolescência do que do próprio adolescente. E aí quando eu me dei conta disso, que parece tão simples, né? Mas a gente mergulhado naquilo tudo, tomado por aquelas emoções, às vezes a gente não enxerga. E eu falei, realmente, eu tenho que aprender a me controlar, eu tenho que arrumar a palavra branda que vai acalmar o furor, né? Eu tenho que mostrar o meu amor independente disso. Não é fácil não, por isso que eu disse que a gente precisa às vezes realmente fazer uma meditação, né? Contar até 10. Senhor, age aqui porque o negócio está difícil, né? Mas é uma fase também de muitos encantos, né? Uma fase que os adolescentes nos colocam assim, alguns limites também, até onde a gente pode entrar, né? E eu quero dizer para você, adolescente, que se você, como eu estava dizendo, é muito sofrido para a gente ser pai e mãe de adolescente, pelo menos é o que eu percebo, até do que eu escuto em consultório, mas eu quero dizer para vocês, adolescentes, que se vocês em casa têm pai e mãe assim que perguntam onde você foi, com quem você esteve, se você já levou a cópia da sua identidade para fazer matrícula no tal curso, se você já pendurou a toalha, se você já lavou aquele prato que você acabou de comer, se você arrumou sua gaveta, se perguntou se você bebeu, perguntou se você fumou um cigarrinho básico, se seu pai fala isso com você ou sua mãe, agradeça a Deus por isso, porque isso mostra que Ele cuida de você, ou que ela cuida de você. Né? E eu vejo tantas histórias de adolescentes tão largados, e se esse pai e essa mãe fazem isso com você, procuram saber da sua vida, dê graças a Deus por isso. Né? É claro que a gente tem que saber fazer isso, né, pai e mãe, porque tem pai e mãe também que acham que participar da vida do filho é invadir, né? Pegar o celular sem permissão, olhar a agenda sem permissão, né? É claro que casos e casos, tá? Mas a gente também tem que saber participar disso, né? Porque senão uma participação pode virar uma invasão, né? Senão um controle pode virar uma falta de construção de autonomia para esse adolescente que ele precisa, né? Mas a gente precisa também perceber o cuidado que os nossos pais têm para conosco, né? Aquele pai que é atencioso, aquela mãe que é cuidadosa, e isso também precisa ser valorizado. E às vezes a gente só valoriza na vida adulta, né? Quando a gente passa, eu lembro da minha adolescência, me rebelei o que eu tinha que rebelar, mas eu acho que eu não dei trabalho para os meus pais não, né? Mas questionava e tal, né? Mas eu vejo agora como foi importante a presença dos meus pais para comigo, né? E sabe o que foi importante? Estava até comentando lá na salinha antes de começar aqui, a nossa participação dentro das igrejas, né? Como é legal a gente ter adolescente dentro da igreja, porque senão a gente vai estar lá fora, né? Senão o adolescente vai estar lá fora vivendo tudo, exposto a tudo, que está participando de tudo, né? Quando a gente está com os adolescentes e os jovens aqui na igreja, a gente se blinda do Espírito Santo. Não que a gente também não caia lá fora, porque a gente sabe disso. Muitas pessoas estão congregando nas nossas igrejas e ao mesmo tempo estão vivendo coisas que não são legais, não trazem benefício para a saúde física, emocional e espiritual. Mas a gente tem mais chance. E eu olho e fico vendo que bom, né, que eu cresci na igreja, que bom que eu me deparei com as ofertas do mundo, mas eu estava dentro da igreja e aí eu fui formando meu caráter, né, formando a minha personalidade, construindo os meus valores em cima de uma educação religiosa e familiar, e isso fez toda a diferença na minha vida, né? Posto isso, vamos ver então como é que anda as nossas famílias, né? Me deram um tema muito legal e muito inquietante, que é a pós-modernidade
no nosso tempo agora, né? E como é que a adolescência vive isso, e como é que a família se posiciona. Então vamos ver, eu não vou enxergar ali, eu vou ler dali com vocês. Então, falar que a família é uma célula importantíssima, fundamental, criada por Deus, isso vocês já sabem, né? Não quero me repetir nisso. Mas eu vou tentar só dar um resuminho ali. Olha, a família é uma entidade social fundamental, importantíssima para o ser humano. A gente tem estudos hoje dizendo pessoa que não estabelece vínculos de familiares ou vínculos na vida, quanto ele fica sofrido, né? Quando essa lacuna fica aberta na vida do ser humano. A família tem um propósito, né? Tem uma função que seria, olha lá, permitir o crescimento e o desenvolvimento de seus membros, ajudando-os a colocar em prática suas potencialidades e talentos. Bom, essa é a função. A família não está aí à toa, né, gente? A gente não constrói uma família à toa. A gente precisa esperar isso aí, que ela seja formadora. A gente espera também que ela traga a formação religiosa, a formação de caráter, né? Muita gente delega para a igreja isso, não educa em casa, traz aqui para a igreja educar. Ótimo, a igreja educa também, mas não principalmente, né? A nossa formação vem da nossa família, deveria vir, né? Quem não tem isso, obviamente, vai buscar outros recursos. E a família deveria ser o lugar de receber, olha lá os ingredientes: amor, atenção, cuidado, compreensão, proteção, estabilidade, segurança, sustento, abrigo, amizade. Deveria ser o lugar para refletir o amor de Deus. Tudo isso. Vocês já podem começar a pensar isso. Será que na minha família eu vivo isso? Eu tenho esses ingredientes para que meu bolo, no final das contas, saia bonito? Né? É o que a gente espera. Se a família é importante, precisa contribuir para o desenvolvimento emocional, físico, social e espiritual. Então, não passa ainda não, por favor. Então, se a gente acredita na família, se a gente sabe da importância dela, a gente precisa crer nisso ali, que ela deve contribuir para essas 4 esferas: emocional, físico, social e espiritual. Né? Mas hoje em dia a gente acha que o pessoal não está dando muita trela para a família, não. Né? As famílias não andam muito bem, não. Mas, para a gente também construir uma sociedade, já que a gente fala no mundo pós-moderno, para a gente construir uma sociedade legal, a gente também precisa mandar para a sociedade indivíduos legais, concordam? Porque senão, se a gente não educa em casa, né, como é que o ser humano, como é que o cidadão vai aparecer lá na sociedade? Vai ser um cara que construa laços legais, que seja um bom companheiro no trabalho, que não queira comer o fígado do outro para poder arrumar a promoção, né? Como é que a gente vai colocar pessoas legais assim na sociedade se a gente não constrói isso nas nossas casas? Pode passar, por favor. Então, se a gente estrutura esses membros da nossa família, a sociedade vai terá pessoas mais equilibradas. Né? Isso é uma equação tão simples de entender. Né? Aí eu trouxe um dizerzinho ali do Winnicott, que é um teórico, um pediatra, psicanalista, muito legal, que trabalhou muito em relação ao vínculo mãe-bebê. Ele diz assim, que a sociedade depende da integração dessas unidades familiares. Né? A sociedade tem um monte de famíliazinha ali na nossa sociedade. Mas a gente precisa lembrar que essas unidades familiares, elas vão depender da integração que vai ocorrer como resultado do crescimento de cada um dos membros. Ou seja, a gente, para ter famílias legais lá fora, a gente precisa ter membros legais dentro das nossas famílias. Né? Então, de que forma a gente está cuidando desses membros? Pode passar, por favor. Só que a gente sabe que, apesar daquilo tudo de bonito que eu falei, que a família devia ser lugar de proteção, amor, cuidado, zelo, amor de Deus, a gente sabe, infelizmente, que não é só isso. A gente percebe que na família também é um lugar de muito sofrimento às vezes. Então a gente sabe de algumas famílias que vivem ameaça, opressão, violência, injustiça, abuso sexual, incompreensão, desamor, falta de diálogo. Né? E eu estou muito à vontade de colocar isso para vocês porque eu também faço parte de igreja, né? E sei, muitas vezes, eu sei que as nossas igrejas também estão doentes, estão com famílias doentes, estão com famílias passando por situações ruins, difíceis, né? As famílias, os casais. Eu ouço isso, eu ouço na igreja, eu ouço no consultório. Então, a gente não está livre disso, né? E a gente às vezes está sangrando, vivendo uma família destruída, mas a gente não busca ajuda.
E aí quando a coisa vai se cronificando, quando a gente vai pedir ajuda às vezes para o pastor, a coisa já está de uma tal forma que a misericórdia de Deus tem que ser imensa mesmo, né? E aí eu coloco ali, por que a gente vai falar então dessa disfuncionalidade? Porque antes parece que isso tudo ficava muito calado, a gente não podia dizer das nossas doenças familiares, né? A gente não podia falar nada, primeiro porque podia manchar nossa carteirinha de cristão, né? Se Deus é soberano, pode tudo na minha vida, como é que eu vou declarar que eu não estou legal, humanamente falando? E aí eu não ia procurar ajuda, nem com o pastor, porque ele podia dizer que era falta de fé, como eu já escutei em pacientes no consultório, vivendo, por exemplo, uma situação de depressão, não, mas aí não buscava ajuda porque o pastor havia dito que era falta de fé, né? E aí os nossos irmãozinhos vão sofrendo calados, doídos. Por que a gente tem que falar isso? Para a gente poder ajudar, né? Para a gente poder ajudar, a gente ver o que é possível fazer, de que forma a gente pode mudar essa situação, que outros recursos a família ou a pessoa dispõe. Então, como ajudar? Essa é um ponto importante, né? Próximo, por favor. Primeira pergunta que talvez a gente possa fazer, focando nossa família, é: a sua família tem sido lugar de acolhimento ou de ameaça? Para você adolescente, para você pai, para você mãe. Pode passar. Aí eu quero chamar a atenção para esse slide aí que diz assim, ó, todos temos responsabilidade, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes os adolescentes, eles acham que a responsabilidade para manter o lar num ambiente agradável é só dos pais. Afinal de contas, eu também disse, nós somos adultos, né? Nós deveríamos ter um amadurecimento, um equilíbrio, uma estabilidade emocional para a gente lidar com as toalhas molhadas diariamente sem a gente ficar arrancando os cabelos, porque já falou 500 vezes, né? Eu estou dando esse exemplo porque lá em casa é assim, né? E é todos os dias. Eu acho que a gente vive coisas semelhantes, né? Embora cada um com a sua especificidade, mas a gente vive problemas, dramas que são semelhantes, né? Então, eu quero lembrar para os adolescentes que manter um clima agradável também depende de você, né? Você também tem uma responsabilidade para que o ambiente da sua casa seja legal. Você também pode, por exemplo, se oferecer para lavar a louça, você pode, por exemplo, perguntar para o seu pai quando ele chegou em casa como é que foi o dia dele. Você pode, por exemplo, se você percebe que a sua irmã não está legal, está com uma carinha triste, você pode estender a mão para ela e perguntar o que está vendo, né? Você pode também varrer o quintal, você pode oferecer ajuda espontaneamente, depende de você também. Todo mundo tem responsabilidade aí nesse barco, nesse ônibus que a gente toma aí, que é a nossa família, né? Eu tenho uma responsabilidade, meu marido outra, meus filhos outra, né? E é aquela responsabilidade que a gente sabe que, de respeitar o outro. Eu tenho 3 filhos, né? Como eu falei, vocês imaginam, 3 falando ao mesmo tempo. É enlouquecedor. Por favor, um de cada vez. E é assim que a gente vai ensinando a eles também cuidarem do bom clima lá de casa. Às vezes, mamãe, isso aqui, mamãe, isso aqui. O outro está falando, o outro já está pelo um de cada vez. Dá para ser um de cada vez. E aí a gente vai ensinando isso com essa fala. O respeito, a espera, a sua vez, né? Deixa o outro falar e ouve. A gente tem ouvido tão pouco. A gente quer falar tanto, né? Sempre a gente quer falar. A gente quer dizer o que a gente pensa. O Rubem Alves que tem aquele texto da escutatória, a arte da escutatória. A gente tem curso aí para oratória, aprender a falar. Agora vê lá, se você abre o jornal e vê lá se tem curso para ouvir. Aprenda a ouvir. Não tem. A gente tem que aprender a ouvir, mas ouvir com coração, com sentimento, com atenção. Não é só com a cognição, né? Porque às vezes a gente também está ouvindo ali, mas está pensando aqui. Não posso esquecer de comprar 1 quilo de feijão, açúcar, e o filho está falando, né? Eu tenho que pagar aquela conta que vai vencer. Entendeu, mãe? Entendi. Entendeu nada, né? Se perguntar o que eu falei, não sabe, né? Enfim. Mas cabe também a vocês, adolescentes, a responsabilidade desse clima ameno, desse bem-estar na família. Pode passar. Lembrando que, olha, ninguém é neutro, a gente influencia. Todas as atitudes que eu tomo vão influenciar todo mundo ali. Então, se o pai está agressivo, ou se a mãe foi demitida, ou se o filho não passou no vestibular, todo mundo vai estar vivendo aquilo ali. Né? É como na
igreja, nós somos o corpo de Cristo, então a gente padece ali, eu deveria, né, estender a mão, cuidar, pastorear, é o que a gente espera do corpo de Cristo, uns aos outros, né? Em casa também, eu sofro, inevitavelmente isso vai afetar os outros, né? Eu gosto dessa visão sistêmica, a gente entender que esse funcionamento é um funcionamento que todos ali são atingidos. Cada um tem sua cota de responsabilidade, né? E o que faz a diferença é como a gente se organiza em família. A gente pode entender uma família saudável como aquela que consegue se organizar bem, que consegue cuidar bem um do outro, né? E aí quando a gente diz assim, as famílias não estão bem, né? Nossa, a gente vê tanta coisa aí na rua, como as famílias estão se desintegrando, muitas separações, muita violência, mas a gente está colocando o espelho também na nossa família. Vocês, adolescentes, colocam o espelho também em vocês, na família de vocês, para ver o que está refletindo, né? Como é que está a sua família, como é que está o seu comportamento, né? O que você tem feito para promover o bem-estar e principalmente para testemunhar o amor de Cristo no seu lar. Pode passar. E aí o meu convite é para a gente refletir então como pai, como mãe, como filho, como vô, como vó, como tia, porque tem vô e vó aqui também, né? A gente sabe que as famílias hoje, a composição das famílias está muito diferente. Hoje a gente tem família de pai com filho ou de mãe com 2 filhos, a gente tem família de vó morando com neto, vó, filha e neto. As famílias estão muito diferentes, né? Então é importante a gente pensar qual é o meu papel, qual é a minha participação, qual é a minha contribuição nisso tudo. Pode passar. Isso tudo vocês já sabem, eu vou passar rapidinho, né? Mas, adolescentes, vocês me permitam, porque aí eu refresco a cabeça dos pais, né? Porque, como eu falei, a gente tem amnésia de como é que foi a nossa adolescência. Então, só para lembrar, olha, na adolescência, a gente já vai entrar aí na pós-modernidade. Na adolescência a gente tem essa busca de identidade, né? Afinal de contas, quem sou eu? Já não sou mais criança, sou adulto, ou também não sou adulto, mas estou caminhando para a vida adulta, quem sou eu? Questiona pra caramba tudo e todos, principalmente os pais. É uma pessoa muito vulnerável. E eu quis colocar esse item porque, já que a gente vive numa pós-modernidade que bombardeia a gente o tempo inteiro, o adolescente é vulnerável a um monte de coisas, se ele não tiver com os princípios solidificados dentro dele. Percepção da sexualidade, tudo à flor da pele, né? Essas mudanças corporais, necessidade de fazer justiça, então, aquele senso assim de que, por que ele agiu assim, tem que agir assim, então agora ele também vai receber aquilo que ele merece, né? Coisa assim de se empenhar como cidadão às vezes, né? Intensidade na fala, tudo é muito, gente, é impressionante, né? Outro dia eu estava atendendo uma adolescentezinha falando lá no consultório. Não, porque foi muito maneiro, muito legal, né? Assim, é de uma intensidade, vocês são muito intensos. Isso é muito legal escutar, porque eu fico, nossa, mas se foi isso tudo mesmo, o negócio bombou, né? Porque, caramba! E aí, ele ficou muito triste. Foi excelente, foi muito legal, né? E aí a gente fica embarcando nisso, né? Eu fico tentando entrar nas histórias, caramba, né? Que coisa estonteante mesmo, né? São categóricos, radical, é isso e pronto. Mãe, você não disse que é isso? Eu disse isso ontem, a gente pode repensar, né? Às vezes não tem muita negociação, não. Tudo é óbvio. Outro dia eu falei alguma coisa com a Isadora, fui perguntar a Isadora, é óbvio, né, mãe? É óbvio. Ai, como eu escuto, é óbvio. Aí, a gente, que é um pouquinho mais maduro, a gente diz assim, é óbvio. Isso assim, assim, assim. E se a gente pensar assado, assado? E se a gente... Aí você vai começando a dar as outras possibilidades, né? Aí ela ficou me olhando, eu não tinha pensado nisso, mas em princípio tudo é óbvio, né? Eu não sei se por força da minha profissão, eu não acredito em nada óbvio, né? O paciente está comentando alguma coisa comigo, eu estou cá pensando, mas é óbvio que deve ser por isso. Aí eu me freio, opa, o óbvio não existe. Sabe por quê? Porque o meu óbvio não é o seu óbvio. Então, é óbvio para você, mas para mim não é óbvio. Então, o óbvio, às vezes, a gente tem que explicar o que é o óbvio. Tem o próprio tempo. De novo, a toalha. Vai colocar a toalha? Vai arrumar a gaveta? Mas já vou. Depois, porque eu tenho que fazer não sei o que mais lá, né? E esse tempo, às vezes, não chega, gente. Impressionante.
Eu aboli esse negócio do depois lá em casa, né? Que eu digo sempre, o depois não existe, porque o depois fica para depois, né? Outro dia eu vi no Face, né? O Face tem umas coisas, olha, aí tinha lá. Por que deixar para amanhã o que você não precisa fazer nunca? Né? E eu, caramba, já estão aí reformulando o ditado, né? Então, esse é um perigo. Mas às vezes a gente precisa realmente pensar, sabia? Será que a gente precisa fazer? E o que a gente precisa fazer? O que às vezes a gente não está fazendo o que devia, né? E às vezes a gente faz o que não devia. Mas apesar de tudo ainda pedem orientação. Essa roupa tá legal? Eu devo fazer tal curso? O que você acha? Medicina ou fisioterapia? Ainda pedem orientação, né? Não são tão assim o suficiente totalmente não. Qual a atitude dos pais? Você não falou isso para mim? Agora age assim. E a gente fica na vitrine o tempo inteiro ali sendo testado, né? Curiosidade intensa, e aí eles querem experimentar. E aí o perigo mora ao lado. Drogas, promiscuidade, álcool. Um parênteses, gente, e aí isso não é somente papo de cristã não, né? Mas isso é papo de alguém da área da saúde. Os índices de álcool e drogas nos adolescentes está cada vez mais cedo. Isso já virou questão de saúde pública. As estatísticas estão enormes. Os adolescentes, às vezes, com 11, 12 anos, já embriagados. Isso é muito sério. Essa é a geração que a gente vai viver daqui a 20, 30 anos, com a cabecinha completamente esfarelada pelas drogas, pelo êxtase, que a gente vê aí nas raves, né? Rave, aquela coisa. Não sei se vocês sabem, vocês devem saber, claro, todo mundo sabe, né? 12, 15 horas de música eletrônica o tempo inteiro na sua cabeça. E para você aguentar 12 horas, muito Red Bull, né? Muita Coca-Cola para palpitar o seu coração e deixar você ligadona, né? A gente precisa falar disso, né? A gente não pode ter pudor mais de... Na igreja não se fala essas coisas, a gente tem que falar essas coisas, porque os nossos jovens, os nossos adolescentes, às vezes, estão sendo capturados lá fora, porque a faculdade oferece, porque o meu amigo da escola de 15 anos consome e me oferece. Eu converso com a Isadora, até com a Isabela de 9 anos, a gente já levou esse papo. Olha só, minha filha, tenha cuidado com o que te oferecem, tenha cuidado de achar que você precisa se afirmar no grupo porque te oferecem uma droga, um álcool, e você tem que beber, tem que experimentar para você dizer que você, está lá no grupinho, né? Porque na época começou a história do celular, né? Eu escutei da Isadora, mãe, todos na minha sala têm celular, eu quero ter um celular. E eu falei assim, minha filha, você não vai ter um celular, porque todo mundo tem. E você também não vai ter um celular, porque você não precisa, eu não monitoro você, levo você para isso, faço frete, né? 3 filhos, eu vivo fazendo frete para um lugar, para o outro, para o curso, eu sei onde você está. Agora ela já tem um celular. E também não é o último da tecnologia, não. Ok, nenhum problema com isso, tá, gente? Também não sou contra, não. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente embarca. Pós-modernidade, né? A gente embarca para a gente ser do grupo, a gente precisa estar com o celular, sabe, da hora. E aí, porque a gente vive nessa sociedade descartável, vou falar mais adiante, né? Por exemplo, o meu plano é um plano empresa. Eu acho que de 6 em 6 meses a gente pode trocar o celular. Gente, aí meu marido fala, você quer trocar? Não preciso. Tá bom, tá funcionando, até porque agora a gente tem um chip que pode passar, mas aí tinha que passar aquela agenda toda. Não dá, deixa assim, já me acostumei, outro não vou saber mexer, né? Mas enfim. Você vai abrir para mim, obrigada. Onde eu tô lá? Curiosidade, experimentar, né? Turbulência por tudo isso que vive. É muito sonhador. E que bom por isso, né? Em algum momento esse sonho ou vira realidade ou você acaba, porque aí viu que realmente é apenas um sonho. Obrigada. Oscilação de humor, vocês vivem isso? Tá conversando, teve um dia que eu estava conversando com a Isadora, falando, e aí acho que provavelmente devia estar dando alguma bronca, mas a conversa estava ok, de repente ela começou a chorar intensamente. Eu falei, minha filha, o que está vendo? Você já não sabe, mas tem que chorar, não chora, né? Aí, ok, enxugou as lágrimas, vamos ver o filme, está tudo bem, né? É uma oscilação assim impressionante. A gente acha, né, pai e mãe, se não estiver atento a isso, acha que é frescura, que está, né? Não, é a destemperança da adolescência mesmo, né?
muita angústia, às vezes a autoestima frágil, né? Aí apareceu essa espinha, aí a calça não está mais cabendo, né? Aí a voz, os homens, aí a voz está mudando. Não ser reconhecido é atroz. Outro dia eu caí na besteira de falar, porque a gente tinha viajado, e aí eu estava fazendo as coisas, né? Fazendo lá comida, arrumando as coisas e tal, e aí eu falei, poxa, vocês têm que ir espontaneamente, viu? Olha só, pai não gosta disso. Vocês têm que espontaneamente me oferecer ajuda. Gente, ela virou bicho. Ela falou, mas eu te ofereci. E realmente, tadinha, pai e mãe erra também, entendeu? E ela começou a ficar braba, mas ficou muito danada. Mas eu te ofereci ajuda, você depois que falou que não queria. E aí, como a gente também esquece, depois dos 40 a gente fica com a cabeça meio em dificuldade de lembrar. E eu falei, Isadora, tá bom. Mas aí já tinha criado um clima péssimo, ela já estava chorando, porque eu não reconheci. Porque... Minha filha, aí... É hora de pedir desculpas, né? A gente também tem que aprender isso. Tá bom, minha filha, você tem razão, eu me lembro agora, você me desculpa, você realmente ofereceu ajuda. Então a gente reconhecer que ajuda, que tem talento, que é um bom filho, né? Cuidar dessa estima, né? Porque às vezes a gente só sabe dizer lá, como tirou 5 na prova, né? Mas quando tira 9, 10 ou quando tira 7, depois de estudar pra caramba, porque foi uma prova difícil, você não reconhece. Poxa, filho, que legal, hein? Conseguiu, vamos tentar mais, né? Continuar assim e tal. Não reconhece, né? Insegurança quanto às escolhas, e é uma época da escolha vocacional, né? Então o adolescente às vezes está muito perdido. A gente veio conversando, o Felipe me trouxe aqui, e aí eu estava conversando isso com ele, né? Ele também está terminando já a faculdade, muito novinho, e entrou muito novinho, e eu estava ali também empatizando com ele, porque eu entrei na faculdade com 17 anos. E pensa, a gente escolhe uma profissão, você é médico, você é psicóloga, vou cuidar da cabeça dos outros. Com 21 anos eu estava formada, colei grau em 22. Aí abri a porta do consultório, o pessoal se deparava comigo, uma pirralha de 22 anos, formada, né, para atender, cuidar da cabecinha do outro. Um médico que vai ali ver gente morrendo, né, um advogado que vai decidir causas, né? O fisioterapeuta que vai mexer no osso lá do paciente. É muita responsabilidade, né? E às vezes a gente precisa de uma ajuda aí de pai e mãe, né? Ou às vezes até de um profissional para fazer uma orientação. E às vezes a crise religiosa, né? Às vezes a gente tende a questionar Deus. Lá em casa a gente eu escuto esses questionamentos desde sempre, né? Porque eu também os faço até hoje, né? Eu li outro dia uma reportagenzinha no jornal, um jornal que circulou lá no bairro da Tijuca, e aí era um cristão psicanalista, estava dizendo que ele queria a chance de poder perguntar, né? Que às vezes a gente fica com pudor, aí eu não posso perguntar porque vai parecer que eu não acredito. Não, pergunte, né? O Isaac de 6 anos vem com aquelas perguntas filosóficas. Mãe, mas como é que foi? Deus criou o mundo como? Fez assim, criou? Mãe, mas e antes de existir o mundo, como é que era o mundo? Mãe, quem criou Deus? Ah, gente, olha que difícil. Aí o meu filho, vamos parar por aí. Domingo você pergunta para o pastor Israel, ele me ajuda lá. Não estou dando conta não. Sabe por quê, filho? Porque eu também pergunto isso, como é que era, né? A gente pensar isso é meio... Mas é a angústia do não saber, né? Os filósofos aí de plantão que lidam muito com isso, né? Angústia do não saber. Vamos passar. Agora que eu falo demais. Então, olha só. Aí eu falei assim, Isadora, fala alguma coisa aí, escreve alguma coisa para mim, para eu poder falar lá, me ajuda, né? Afinal de contas, a gente... Né? Você é adolescente e tal. Mas o que, mãe? O que? Depois eu vi que ela tinha colocado um papelzinho, isso aí. Olha que bonitinho. Adolescência é só um pedaço da vida, gente. Isso vai passar, tá? Só um pedaço da vida, em que as pessoas ficam diferentes, com mudanças de humor e atitudes. Os outros acham muito complicado e têm dificuldade de lidar com os adolescentes. Eu não dei cola, eu não falei nada, eu nem vi. Eu falei, tá bom, Isadora, não precisa então escrever não, porque ela estava muito indecisa. Ah, mãe, mas o que? Tá bom, deixa, filho. Então eu nem vi, depois que ela escreveu, estava o papelzinho lá, né? E eu achei que ela espelhou muito bem o que ela sente, né? Podemos passar. Bom, aí vamos lá, pós-modernidade, né? Olha lá a carinha do cartaz de vocês, tadinha dessa menina, que sofrimento, né? Eu não sei ali que drama que ela está vivendo, se é o drama da nota que foi baixa, se é, sei lá, os pais que estão se separando, se é a crise de saber quem criou o mundo, como é que foi, eu não sei, mas é tensa essa carinha ali, né? Vamos lá. Bom, a nossa sociedade oferece muitas facilidades, né? E fica tudo muito fácil de consumir. Até para quem não tem dinheiro, Casas Bahia 10, 12 vezes, né? E a gente vai embarcando nesse consumo desenfreado. É fácil contactar a gente lá da Rússia,
com a tecnologia que a gente tem hoje, é tudo muito fácil. A gente não precisa pensar, a gente não precisa lembrar do número porque já está na agenda do telefone, a gente não precisa pensar porque o computador pensa pra gente. O Dr. Google ajuda um bocado, você quer saber sobre tudo, só tem que tomar cuidado, tá, gente? O Dr. Google aparece de tudo, coisas confiáveis e coisas não confiáveis, coisas científicas e coisas não científicas. Então a gente tem que saber a fonte que a gente está buscando. Ou a gente não precisa pensar, ou a gente não precisa ter uma única verdade, uma única ideia, porque a gente agora tem uma pluralidade de pensamentos, de conversação. Não é permitido frustração. Imagina, você não precisa se frustrar, tem um monte de coisa que pode te satisfazer. E aí fica uma porta escancarada para quê? Se eu não estou bem, um remedinho, se eu não estou bem, uma maconhazinha, se eu não estou bem, o álcool vai, né, me fazer ficar... É isso, essa é a oferta aí, né? Recorrer ao outro para satisfazer suas necessidades. Se eu estou com algum problema, o outro pode me atender, o outro pode fazer por mim, né? Se deixar levar por qualquer coisa que lhe pareça mais atraente, ilusoriamente atraente, viu, meus adolescentes? Eu acho que esse é o problema, né? Para todos os males, uma medicação. Como eu estava dizendo, ficou triste, bora lá no Prozac. Ficou, tá inquieto, é TDAH, bora na Ritalina, né? Tá não sei o quê. Outro parênteses que eu vou fazer. Eu não sou contra a medicação. O que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é a gente tomar medicação sem critério. Muito automedicação que a gente vê. A gente vê também, por exemplo, qualquer tristeza, as pessoas não suportam mais, então acha que a depressão não vai tomar um remédio. A gente não consegue, acha que não suporta mais um momento de luto, um momento de tristeza, que a gente vive o tempo inteiro. Tudo está sendo medicalizado. Então eu oriento e encaminho para psiquiatra quando é importante, e funcione. Eu acho que a gente tem que juntar os nossos saberes, mas a gente tem que ter também critério para isso. A gente vê uma superficialidade nas relações, muitas bocas sendo beijadas à noite, por exemplo. Outro dia uma adolescentezinha me dizendo que tinha ficado, não lembro agora, 25, 30, numa micareta da Ivete Sangalo, já tem um tempo. Quando ela falou aquilo, eu falei, gente, isso na minha época não era assim não, né? Mas tudo bem, né? A gente fica com esses impactos, mas a gente tem que segurar a onda. Enquanto ela falava, eu fiquei fazendo as contas. Gente, ela beijou, sei lá, foi uma coisa assim, 25, 30. Então, micareta dura 4 horas. Eu comecei a fazer as contas de conta. Deu assim, gente, 10 minutos para cada boca, se deu. O que ganhou com isso? Aí, infelizmente, ela em algum momento falou assim, realmente eu não sei para que tudo isso. Porque quando o adolescente se dá conta disso, às vezes é uma dor. Sabe por que ela estava fazendo isso? Porque ela estava competindo com a amiga. Então, elas tinham feito a competição de quem ficava com mais carinhas na noite. É isso aí. Então, a gente tem outra coisa, a superficialidade espiritual também, né? Porque a gente crê em Deus, mas às vezes a gente não conhece Deus, a gente não busca esse entrosamento. Satisfação instantânea, eu já falei um pouco, né? E a gente vai evitando o contato pessoal. Quando eu digo a gente, é a sociedade, tá? Eu estou incluída, então estou falando assim. A gente tem MSN, Facebook, Twitter, e-mail, sexo virtual, né? Sites de relacionamento, botei outras coisas lá, ficações, atendimento digital, tá tudo muito rápido, tudo muito fácil, né? Tudo ali, não tem nada contra, já falei que eu tenho Face e tal, né? Mas a gente tem que também saber de que forma a gente está usando isso e por que a gente está usando isso, né? Aí o que a gente precisa, assim, urgentemente, de pessoas mais profundas, amizades mais verdadeiras, que a gente tá difícil de encontrar, né? Pode passar. Tudo deve ser rápido, a gente na verdade não pode estar parado, mas a gente tem que estar sempre em lugar nenhum, de passagem, né? Isaac, meu filho de 6 anos, tem falado isso. Gente, é impressionante como a gente é engolido por isso, né? Mamãe, mas já são 5 horas, ele tem 6 anos, não tem nada para se preocupar, né? E tem falado isso constantemente. Acho que ele está percebendo, né, o quanto a coisa gira numa velocidade absurda, né? E aí, com isso, o que acontece? A gente para de refletir, né, meus adolescentes, porque a gente está um monte de coisa para fazer, a gente não para ver o que é bom, o que não é. A gente se torna também, muitas vezes, superficial, sem espírito crítico, sem ver se aquilo serve, se não serve. A gente tem uma tendência a usar as coisas, né? O que não serve é descartado, o que não funciona é descartado. A gente não cuida, a gente tem essa função, a gente tem essa utilização ali, utilitarista mesmo. Próximo.
Qual o lugar da minha família diante desse contexto? Se eu sei que o adolescente vive tudo isso, essa intensidade, se eu sei que o mundo pós-moderno me engole fora da minha casa, como é que eu, minha família, está vivendo esse contexto? Né? Será que ela também é mais um objeto na prateleira? Ou seja, se funcionar, funcionou, se não funcionar, não funcionou? Ou seja, se minha família está funcional, ok, se não também ok? Né? Será que ela tem que se adaptar a esse mundo? De que forma? Né? Pode passar. Isso daí eu não sei nem se eu... Bom, o que eu vejo lá no consultório? Muitos jovens, e quando eu coloco jovem, adolescente jovem, né? Por que não reflete? Por que não pensa? Por que não tem espírito crítico? Não sabe falar de nada às vezes, não sabe comentar uma reportagem, não sabe dizer... Eu também não sou muito ligada à política não, mas a gente tem que ter um mínimo para a gente saber onde a gente está morando, o que está acontecendo, né? O que você pensa sobre o assassinato de não sei quem, o que você pensa da Dilma não sei das quantas, minimamente, né? Mas a gente muitas vezes vê uma fala empobrecida, esvaziada, sem desejo, sem querer, sem controle. Eu vou passar rapidinho, porque eu já falei mais ou menos isso, né? Essa ausência de perspectiva, o que você vai ser? Não sei, o que você pensa disso? Não sei. Descuido, desamparo, às vezes, da família também. Às vezes ele é um mero espectador, vê a banda passar, não toca nada, instrumento nenhum, só vê a banda passar. Quando chega lá com 40, 50 anos, vai fazer um balanço da vida, pensar, o que eu fiz na minha vida? Né? Sem plano, sem ideais, acomodado, sem autonomia, sem compromisso, de construir a própria subjetividade, né? Essa subjetividade muitas vezes é desmanchada, fragmentada. Por quê? Porque a gente vive numa era muito unificada. Todo mundo tem que estar formatadinho igual. Se você não tem o celular e da moda, você está fora, né? Todo mundo tem que seguir aquele biotipo, aquela coisa. Todo mundo tem que ser magrinho, todo mundo tem que usar roupa tal, né? Você se despersonifica. Isso, meus adolescentes, é uma coisa que tira você do seu eu. Você está respondendo a uma demanda do outro e não aquilo que você de fato pensa, sente. E claro que é difícil pra caramba remar contra a maré, né? Porque às vezes está todo mundo dizendo uma coisa, aí você diz outra coisa, caramba, ou vão te amar ou vão te odiar, né? Sei que isso é difícil, mas é muito mais honesto você se construir se baseando nos seus próprios conceitos e valores. O que eu botei mais lá? Não suporta a frustração, a angústia, as limitações da vida. Então, Freud tem uma coisa muito legal que ele fala da importância da gente... Não falo com essas palavras, eu já estou dando a minha fala a ele, né? A importância da gente sentir a falta para a gente desejar. Como é que a gente pode desejar se nada falta? Né? E tem pai tentando tamponar todas as faltas de filho, com aquela culpa que passa o dia inteiro trabalhando. Você chega em casa às 8 da noite, a gente tem que quase pagar para ter a hora do nosso pai, né? Então chega em casa mal com isso, às vezes vivendo uma culpa danada, e o filho, dá para você me dar aí, sei lá, um jogo tal, Xbox, sei lá o quê? Pá, tá lá. Ah, não gostei, agora saiu mais novo, não sei o quê, pá, tá lá. Pai, eu tô precisando não sei o quê, pá, tá lá. Qualquer coisa mete no cartão de crédito, né? Porque ele não pode deixar o filho sentir falta. Mas, na verdade, o que ele está querendo é que o filho não sinta falta, muitas vezes, dele. Ou das próprias limitações da vida. Ninguém pode tudo, ninguém consegue tudo. Filho, hoje não dá. Não dá, mas você não tem dinheiro. Meu filho fala assim, mas você não tem dinheiro, você não tem cartão, você não tem um cheque. Pensa que é assim, né? É só passar e aquilo, sei lá, fica etéreo, fica voando lá. Meu filho, olha só, eu não tenho, e mesmo que eu tenha, e às vezes eu digo, olha, eu tenho sim, mas o dinheiro que eu tenho não é para isso, não dá, não vai rolar. Né? Vai ter que ser para pagar a conta, ou vai ter que ser para tal coisa. Dá noção, né, de realidade para os nossos filhos. Apaga a luz. Porque está gastando, aí antes eu dizia, está gastando meu dinheiro não, está gastando o nosso dinheiro, porque quando você pedir para a profegoria do Garfield, eu vou dizer que os centavinhos vão cobrir a luz que você deixou ligada. Gente, isso é educação, isso é diário, como cansa. É por isso que tem muito pai e mãe abrindo mão disso, né? Educar dá trabalho, né? E aí a gente precisa estar diariamente lembrando e fechar a água da torneira, olha o planeta, né? Joga o lixo onde tem que jogar, mas você já tem idade suficiente para introjetar isso, e isso virar, né, automático, porque é muito cansativo também para a gente, né? Por fim, a ausência de valores éticos e morais, de limites, de regras.
esse é o perfil, tá, que eu vejo na nossa sociedade. Mas que às vezes a gente também vê nas nossas igrejas, né? Jovens que se desperdiçam, que não são valorizados, né? Vamos adiante? Sem sentimento, sem pensar, sem falar, sem refletir, sem a gente ter senso crítico, ou seja, como a gente diz aí, mandando ver, né? Tudo para dentro, entubando tudo, como a gente diz. O que pode acontecer ali, ó? A gente fica com o terreno fértil para as drogas, para ficar desinteressado, para o fracasso escolar, para a promiscuidade, para o álcool, o que seja. Né? Tudo fica muito... Eu vou onde o vento mandar, né? Quando a gente não sabe a direção, aquele dizer, né? Quando a gente não sabe a direção, qualquer vento serve. Se o vento te jogar para lá, você vai. Se o vento te jogar para cá, você vai, né? E aí, o adolescente pode ficar isolado, deprimido, apresentar alguns transtornos. Ou seja, ele fica em risco, sim, viu, pai e mãe? Ele fica em risco de não conseguir se constituir física, emocional, espiritualmente. A família tem um valor fundamental por causa disso, né? Vamos diante? E aí fica essa questão ali que eu achei muito interessante. Como é que a gente vai pedir para um jardineiro plantar uma árvore se não tem terra no jardim? Como é que a gente vai querer que os nossos adolescentes sejam futuros homens e mulheres de valor, se a gente não tem uma terrinha ali, né? Se a gente não dá um colchãozinho, se a gente não dá um sustento para que eles se plantem. Agora também essa terra não pode ser qualquer terra não, né? Pode ser aquela terra seca, aquela terra sem valor, né? A gente precisa saber que precisa plantar em algum lugar sólido, né? E vocês adolescentes, para vocês também se tornarem grandes homens e mulheres, vocês também precisam plantar a vida de vocês em algo que seja sólido, estruturado, que vale a pena, né? Que não traga dano ao seu corpo físico, como eu falei, por exemplo, do Red Bull, qualquer energético. Eu estou fazendo propaganda de Red Bull. Energético, qualquer energético da vida aí, né? Que traz as palpitações. Você fica numa boa com 15 anos, com 20 anos. Vai ver isso aos 50. Aí aos 50 a gente fica mal pra caramba. Eu tenho escutado isso de médicos, a gente faz consulta, a gente vê, né? Quanto mais você cuida de você, do seu corpo, na sua infância, na sua adolescência. Escutei isso recentemente do dermatologista. Eu fui levar minha filha, olha, eu sou lá. Porque quanto mais você usa, quando você chegar com 40, 50, 60 anos, você vai ver o efeito. Se não usar, também vai ver o efeito, né? Manchas, rugas, etc. Então, tudo é prevenção. Quando a gente cuida aqui, quando a gente estabelece aqui, a gente colhe lá na frente, né? Vamos adiante? Quem participa dessa construção aí? Todo mundo, né? Olha só. Nossa família em primeiro lugar, é o primeiro núcleo que a gente tem ali. Nossa família participa e muito, ou deveria participar. E a família, que eu digo, adolescentes, é pai e mãe. E às vezes é teu irmão. Lá em casa é assim, mamãe, olha só, Isadora está fazendo não sei o quê. Então Isabela, na ponta, porque sabe que eu já determinei uma ordem, então eles... Olha só, a mamãe não deixa, né? Papai não deixa, né? Então, a construção é da família, sim. Então, esse papo de bater a porta e dizer não quero ouvir, não dá, não cabe, né? Não cabe. Claro que a gente tem que saber conversar, como eu falei, a gente não pode ser invasivo a esse ponto. A gente precisa estabelecer um contato legal com os nossos filhos, a gente precisa também saber conversar, né? Mas esse negócio de bater a porta, não quero mais, ok, você pode não querer naquele momento. Mas esfriou o clima, a tensão, volte ao assunto. Porque senão, gente, é por baixo do tapete que a gente vai jogando. A gente vai só criando sujeira no tapete. Aí depois esse filho está fazendo sei lá o que, a gente fala, como de uma hora para outra? Nada é de uma hora para outra. Assim como a gente, quando ajuda, a gente não ajuda pontualmente naquele momento. A gente ajuda ali, mas a gente já ajudou com toda a bagagem que a gente construiu com o nosso filho. Então, não quero conversar, não dá, gente, para a gente ainda viver dessa forma. Falta de diálogo, falta de conversa, não dá mais. A gente não consegue construir relações boas, prazerosas, honestas, sem conversa. Sociedade ajuda a construir, para o bem e para o mal, né? Hoje em dia, talvez mais para o mal, não sei, dependendo do ambiente que você viva, dependendo de como é que seja a sua escola, a sua faculdade, o seu cursinho, pode construir. Dependendo do que a gente, né, como é que a gente recebe essa história da política, essas falcatruas, essas coisas todas,
mas está construindo. Eu não sou cega, sou surda, eu estou ouvindo, eu estou em contato com isso, né? A escola também ajuda a construir esse adolescente, né? Com os ensinamentos. A escola também está sendo questionada muito, né? Na sua apresentação, na sua didática, nas suas colocações, mas também o formato do adolescente ajuda, né, a trazer essa construção. E a igreja, né, a igreja que também oferece, através da Bíblia, né, tudo que a gente precisa aí de nutriente para a gente enfrentar esse mundo que devora lá fora, né? Próximo, por favor. Acho que eu já estou terminando. Como é que a nossa família precisa ser, então? Se a gente pudesse aí resumir já para fechar, né? Dentro dessa visão desse mundo tão difícil, sabendo que os nossos adolescentes precisam de nós, nossa família precisava ser um espaço para reflexão crítica. Então, se o seu adolescente questiona você, e adolescentes, ok, podem questionar, mas aprendam a ouvir também, né? Se o seu adolescente questiona você, é importante que ele tenha ali uma possibilidade de alguém para ouvir aquele questionamento. Ainda que seja a coisa mais esdrúxula possível, que seja a coisa mais fora, mas ele precisa ser ouvido. Para quê? Só para ouvir? Tá bom, já ouvi, tchau. Não, para você tentar transformar aquilo em algo produtivo, em algo que faça significado para ele, que ele consiga se construir em cima daquela fala, daquela conversação. Então, se ele questionou, receba esse questionamento e tente entender o que na verdade ele quer dizer. Tente entender qual é a angústia, né? O que ele está querendo descobrir. O que você não souber, diga muito honestamente, eu não sei tudo, né? Isso é difícil também a gente se colocar nessa postura humilde de que a gente não sabe como mãe, como pai, como psicólogo, né? O pessoal vai lá no consultório achando que eu sei tudo, que eu vou dar jeito na vida de todo mundo. Ilusão, psicólogo não faz isso não tem bola mágica, mas ajuda um bocado com as perguntas que a gente faz, né? Então, aprenda a ouvir quando ele questionar, né? Exemplo e ensinamento. A gente escuta muito que mais importante do que ensinar é dar exemplo, né? Ou que o melhor ensinamento é através do exemplo, né? Que a gente faz. E que a gente também e pode dizer, tá bom, não me comportei direito, ok, mas servir de exemplo, né? Um ambiente seguro. Um ambiente seguro é aquele ambiente em que você é valorizado, em que você recebe amor, em que você tem segurança para fazer suas coisas, em que você compartilha o mal-estar que você viveu, porque você sabe que vai ter alguém ali te ouvindo, né? Esse é um ambiente seguro, é um ambiente que a gente dá para os nossos filhos se reforçarem como pessoas, e que eles sabem que eles vão lá fora e vão de repente ficar expostos a vários tipos de coisas, mas eles sabem que eles voltando, eles vão encontrar aqui, nesse ambiente seguro, a sustentação, o apoio, o cuidado, o carinho, palavras que parecem tão fáceis, né? Mas são tão escassas hoje em dia, né? Dignidade, saber valorizar o seu filho, saber se valorizar, né, adolescente, porque quando você se expõe a determinados riscos que não vale a pena, você não está fazendo da sua vida uma vida digna, você não está fazendo de você uma pessoa de valor, né, porque e às vezes a gente se expõe a tanta coisa e não se dá conta disso. Caramba, para que eu fiz tal coisa? Estou me expondo desnecessariamente, né? Então saber que a gente precisa ter essa dignidade. Nós somos pessoas dignas. Deus nos criou, em princípio, com todo o potencial para a gente ficar ok, para a gente se dar bem. Só que a gente precisa de outras coisas para que isso realmente aconteça. Deus nos colocou no mundo. Olha, você tem tudo para dar certo. E aí, vai dar certo ou não vai? Quem você tem aí na tua rede de relacionamentos que pode ajudar e favorecer? Doação. A gente sabe que a gente precisa doar tempo para a nossa família, para construir os nossos relacionamentos, né? Se você realmente trabalha de segunda a sexta, aquele horário puxado, sei lá, né? Ok, é a vida, é assim mesmo. A gente sabe que às vezes não é nem só mais o homem, a mulher também tem que ir ajudar a fazer o orçamento da casa. Então, às vezes, os nossos filhos, a gente vive a geração creche, a geração escola, né? Porque fica todo mundo, uma geração babá, geração ajudadora, tia, geração vó, enfim. Mas nos momentos que você tiver, você saber que você está se doando, que você precisa em algum momento até pisar no freio, sim, né? E
e aproximar o seu filho de você, e você se aproximar do seu pai. Hoje, com essa era tecnológica, às vezes a gente tem 2, 3 computadores em casa, né? Aí outro dia eu estava no computador, Isabela, a minha do meio, no laptop, e tinha acontecido alguma coisa, daqui a pouco eu recebo uma mensagenzinha dela, uma sala assim do lado, gente, muito engraçado. Mamãe, quero explicar que a Isadora, não sei o que, ela estava contando lá o drama, explicando. Aí eu falei assim, gente, não acredito, né? Eu estou a passos dela. E aí eu só botei assim, venha até aqui falar comigo. Eu podia entrar numa dia que bonitinho, vou responder também online, né? E a gente fica nessa loucura que a gente só separa uma parede, a gente está se correspondendo por e-mail, por MSN. Gente, tudo bem, uma brincadeira a gente falar isso, né? Ok. Mas isso é muito doido, isso é muito doido, porque a gente fica, gente, o que impede eu me aproximar da minha filha? E ela fez para provocar mesmo, não sei que teve uma intenção lá, né? Tanto é que ela não veio falar comigo depois, ela não quis lá o tete-a-tete, né? Que é mais fácil, às vezes é mais fácil a gente ficar por trás das câmeras, né? A gente se encobrir do que a gente olhar no olho e falar, camarada, não dá, desse jeito não dá. Não é assim que a banda toca aqui em casa, não. Não é alterando a voz para mim, não. Né? Às vezes a gente fica com medo de assumir isso, essa função de pai e mãe, né? Mas eu quero lembrar você que você é autoridade, né? Que você tem que partir de você a condução da vida dos seus filhos, né? Vamos para o próximo? Aí eu estava falando disso, né? Olha só, os pais têm muita dificuldade em perceber o que é falta, o que é excesso. Será que eles estão em falta? E às vezes estão em falta, ficam no excesso, querem dar tudo, não deixa frustrar. O que é negociável, o que é inegociável? Estava brincando, né? Que nessa radicalidade do adolescente, você não falou isso? Tudo bem, falei, mas a gente pode repensar? Dá para a gente tentar negociar? Pode ser que dê, pode ser que não dê. Tem coisas que são inegociáveis, né? Lá em casa, horário de dormir, inegociável. Dormir meia-noite não rola, porque tem que acordar às 6 da manhã, 6h30, então não dá. Exceto nas férias, né? Ou quando tem, sei lá, o jogo. Minha filha é super ligada em esportes, a Isadora assiste tudo das Olimpíadas. Se tem um jogo, não sei das contas, olha só, minha filha, tudo bem, mas você tem que lembrar que amanhã, 6 horas, você vai estar de pé. E você vai passar o dia arrastado. Mamãe, pode deixar. E ela realmente acorda, gente, porque também se não acordar, o negócio pega. Então, tem coisas que são inegociáveis, tem coisas que são negociáveis. O que é negociável? Porque às vezes também a gente não negocia para a gente achar, para a gente não se sentir assim, não. Aí tá parecendo que eu tô insegura, eu tô vacilando, eu tô não sei. Não, você também pode repensar alguma coisa que você determinou e que aí você viu, não, tá bom, agora já dá para a gente pensar diferente, vamos ver o que fica bom, né? No acerto e no erro, sempre lembrar o seguinte, gente, que a gente precisa conversar para a gente diferenciar o que é negociável, o que não é, o que é falta, o que é excesso, né? Sempre conversar, porque eu digo que educação é ensaio e erro. Às vezes as pessoas me perguntam como profissional, o que eu devo fazer para tal coisa? Não sei, vamos pensar junto, porque não adianta eu chegar para você, olha só, faça isso, porque funcionou para mim, no meu ritmo de casa, na minha realidade, na minha dinâmica, pode não funcionar para você. Eu posso até pensar isso. Quais são as possibilidades que você tem? O que é que pode ser feito? E é ensaio e erro. Não funcionou de um jeito, vamos por outro. Né? Isso é educação. Né? Próximo, por favor. E para os adolescentes, muito difícil para vocês lidarem com o limite de liberdade, na verdade. Até onde eu posso ir? Eu sou livre para fazer o quê? Né? Quando tiver dúvida, busca ajuda. Conversa lá com o pastor, conversa com o pai e mãe, se precisar de ajuda profissional, né? Lidar com responsabilidade, né? Às vezes quer muita responsabilidade, mas quando a coisa aperta, brincadeira, não quero não, né? Não dá, quero coisa para a vida que eu quero descer, não dá não. É isso aí, o barco é esse, tem que ter responsabilidade, que é muito diferente de culpa, preciso fazer essa diferenciação. Às vezes a gente fica muito culpado, tudo culpa minha. Então, às vezes, a gente transformar essa palavrinha culpa em responsabilidade também é melhor, né? Porque a gente tem responsabilidade pelo que acontece nos nossos lares. E, como eu disse, não é responsabilidade só de pai e mãe, é responsabilidade de filho. Seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele jovem. É responsabilidade de vô, de vó, de sogro, de sogra, quem mora com sogro e sogra. Complicado, mas é responsabilidade de todo mundo. A ambientação, o bom clima, né?
E o presente e o futuro. O que cabe agora? Como é que vai ser meu futuro? Né? É muito difícil e vocês precisam de amparo para isso. Próximo, por favor. Gente, isso é difícil só usando a graça. Porque às vezes a gente diz, caramba, que difícil não brigar com meu marido. Que sabe, por que ele fez isso e tal, tarará. Mas que difícil não brigar com meu filho adolescente. Por que fez isso? Porque está agindo assim. Às vezes é difícil pra caramba, mas se é difícil, lembra da graça de Deus que resgatou você sem que você merecesse, né? Então, é o ensinamento de Jesus, né? Vamos usar a graça para com o outro também. Então, se Deus, mesmo você sendo do jeito que é, pecador, né? Não tem como você agradecer a Ele tudo que Ele te deu, Ele usa a graça para te tomar, para te cuidar, para te acolher. Vamos lembrar da graça. Pela graça eu vou amar. E é oração, pensamento o tempo inteiro. Senhor, ajuda, toma o meu ser, porque sozinho eu não consigo. E às vezes não dá mesmo. Como eu falei, não dá 20 anos de psicologia, um monte de livro lido. Tá. É graça de Deus. É graça para eu receber o outro. É graça para eu lidar com meu filho, que tanto me incomoda. Sabe por que às vezes adolescente? Sabe por que adolescentes vocês às vezes incomodam pai e mãe? Porque esbarram com alguma coisa que a gente viu lá na nossa adolescência. E aí, sem que a gente perceba, às vezes isso é inconsciente, a gente fica doído com uma atitude sua. Por quê? Pode ser que tenha sido uma atitude que você quis muito fazer com seu pai, com sua mãe, e você não teve coragem. Ou, sei lá, pode ser uma atitude que você fez e que você se estrepou na época. E aí você está vendo o teu filho atualizar essa atitude danosa. Então, muitas vezes, a gente também fica tão tomado, tão tocado com as atitudes dos nossos filhos, porque a gente lembra da nossa adolescência, porque a gente se vê, né, exposto como ser humano, que o negócio fica meio apertado, né? A gente fica meio balançado. E aí a gente precisa de misericórdia, a gente precisa de graça. A gente precisa que o adolescente tenha graça por nós. A gente precisa ter graça para lidar com os nossos adolescentes, né? Próximo, por favor. Lembrar então que, olha só, a gente vai fazer diferença nessa sociedade, vivendo a pós-modernidade, a gente vai fazer diferença se a nossa família for bem estruturada. E a família vai ser útil se ela estiver saudável, né? A saúde é a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde social, a saúde física, né? A gente cuidar, porque às vezes também a gente não cuida do físico, né? A gente só cuida, a medicina ainda é muito curativa, pouco preventiva, a gente não faz as nossas consultas, a gente não leva os nossos filhos também às vezes para oftalmo, para ginecologista, para dermatologista, está com uma manchinha na pele, deixa eu passar, passa esse cremezinho aqui, pega aquele e tal. Mas a gente pouco cuida, às vezes, do templo do Espírito Santo. A gente, às vezes, esquece disso, que depois a máquina vai pifar feio, né? A máquina pifa se a gente não cuidar, se a gente se bombar de energético, se a gente viver tomando refrigerante todos os dias na nossa casa. Gente, parece que esse papo de psicólogo não é esse, né? Mas olha só, aí é tudo, né? Que a gente vê o quanto a nossa saúde fica exposta. É a gente tomar refrigerante todo dia, tem que parar de fazer propaganda de marca. Tem que tomar refrigerante todo dia, né? Se expor ao sol, não se cuidar. Isso a gente está desgastando a nossa máquina, né? O corpo que a gente tem para agir, para viver, né? Para louvar a Deus também. Então, a família é útil, ela vai ser útil se ela estiver saudável. Próximo. Pode apertar mais umzinho aí? Eu quero terminar com esse versículo que para mim fala muito quando a gente está vivendo tudo isso, né? Para onde a gente vai, o que a gente escolhe, como é que a gente fica, o que a gente considera, o que a gente escuta. A gente vê lá em Filipenses. Portanto, encham as suas mentes com tudo que é bom, com o que merece elogios, com o que é verdadeiro, com o que é digno, com o que é justo, puro, agradável e honesto. São os ingredientes da nossa vida, né? Que a gente devia buscar, que a gente devia procurar, que a gente devia querer fazer nas nossas famílias, né? Então essa é a mensagem final assim, desse versículo que diz pra gente, se não for ali bom,
se não merecer elogio, se não for justo, agradável, puro, honesto, você não puder dizer onde você está para o seu pai ou para sua mãe, pense nisso, né? Hoje em dia, a orientação que a gente recebe até de técnicos de segurança é: diga sempre onde você vai. Porque o adolescente, ele tem isso, né? Ele quer se preservar, então ele quer, como ele está construindo a identidade, vocês querem segredos. Isso não tem nada a ver com a minha vida, eu já sou grande, eu já sei me cuidar, né? Só que por uma questão de segurança, a gente precisa informar, e não é só filho informar para o pai e mãe, não, pai e mãe também. Se você vai fazer um caminho diferente, se você vai para um lugar diferente, informe. Você está sujeito a muita coisa na vida, no mundo, né? Então você saber, as pessoas poderem saber onde você está. Então, pensem nisso, né? Eu acho que o nosso desafio nesse momento é a gente fazer prático aquilo que a gente lê na Bíblia. Tornar isso prático ali na nossa casa, né? Quando o outro aperta o nosso pé, quando o filho desafia, ou quando o pai e mãe brigam e dão limite, dizem não pode, né? E esse é o momento da gente viver o ser cristão, né? A gente botar em prática o que é a palavra branda para acalmar o furor, a gente não usar a palavra torpe para a gente poder espantar o nosso mau humor, ainda que a palavra venha aqui, vai e volta, né? Você saber que Deus te trabalha e você não é isso, né? Então, a gente poder pedir para Deus transformar realmente a gente, porque é um desafio, e olha, é um desafio muito gostoso, porque a adolescência é uma fase muito especial, e eu desejo que vocês passem esse momento com intensidade que vocês vivenciem, mas com intensidade na verdade, naquela verdade que vocês podem se nutrir, que vocês podem buscar e acreditar, né? Eu acho que essa é a melhor maneira para a gente passar pela adolescência e com os nossos filhos. Era isso. Obrigada pela audiência aí que vocês têm tido.